vamos falar do Plano Brasil Soberano. O governo anunciou na semana passada 30 bilhões de reais como parte então do pacote para socorrer exportadores e minimizar então os efeitos da sobretaxa imposta pelos Estados Unidos, tarifaço de Trump e as medidas do Brasil. Eu converso agora então com Tereza Vendramini, produtora rural e conselheira da Embrapa. Muito bem-vinda. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Simone. Que bom estar aqui com você de novo, viu? Bom tê-la aqui nessa conversa. Vamos lá, então. Não tem notícia só ruim, não, viu, Simone? É verdade. Não, pelo menos agora, né, para a gente falar aí, né, desculpa te cortar, né, no nosso plano aí Brasil Soberano, eu falei, eu vou começar a falar primeiro de uma notícia que a gente, né, o produtor segue muitos preços que estão sendo praticados, a nossa preocupação é essa. E olha, apesar do tarifaço, antes de falar do plano aí do Brasil Soberano, o boi e o café mantiveram um preço aí, até subiram um pouco em julho. A gente sabe, Simone, que já eram, né, vendas que já estavam pré-feitas, já estavam, tinha assim, muita matéria que já estava embarcada, a gente sabe disso, mas parece que houve também um aumento de demanda interna aqui, Dia dos Pais, né, que a gente sabe que são algumas datas, Dia das Mães, dos pais, que tem um consumo maior. E aí, olha, o boi e o café mantiveram, que são, né, os dois, né, que a gente está mais preocupado, que entraram no tarifaço realmente, e a gente tem essa preocupação do preço cair. Por enquanto, está segurando. Assim, quando foi anunciado o tarifaço, a roupa do boi foi para menos de R$ 300, ela já passou. De novo, isso aí dá uma segurança muito grande para a gente. E a gente sabe também que os estoques mundiais aí de proteína em geral, de carnes em geral, estão baixos, os menores desde 2006. Então, como eu falei, o aumento da demanda interna, tal, a nossa, né, esperança, o produtor vive esperançoso, eu vivo esperançosa, é que esse preço se mantenha, né, que a roupa se mantenha acima dos 300 e que o preço do café também se mantenha. Agora, no final do mês, início de setembro, é que a gente vai sentir essa mudança mesmo. Tereza, em relação ao pacote, não é? Nós falamos na semana passada com a Abra Frutas, falando que se posicionou como o pacote ele sendo positivo, mas que sinaliza que o conjunto, então, das ações apresentadas, esse conjunto apresentado pelo governo, ele não contempla plenamente a realidade da cadeia produtiva da fruticultura, né? A gente está colocando o caso da Abrafrutas em cima disso. Diz que o pacote, segundo eles, ele é voltado para os exportadores, mas na ponta inicial lá, não contemplaria, então, o produtor. Como é que você avalia a sua análise hoje em relação a esse pacote? O agro, ele está muito bem contemplado? Simone, eu acho que ainda vai precisar, se eu não me engano, essa semana, quero até que você me ajude, o detalhamento desse plano, não é isso? Vai acontecer agora. São 18 normativas aí que compõem esse plano, né, do Brasil Soberano aí. A gente sabe que houve também, eu me inteirei, né, aí lendo as notícias, mais de 40 reuniões, se eu não estou enganada, né, com o vice-presidente da República que está, né, o senhor Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, que está tocando tudo isso aí, e recebeu o quê? Todos os setores que foram afetados e estão extremamente preocupados. Mas eu acho que você falou muito bem, são 30 bilhões de crédito, apoio aos exportadores, é isso daí que esse plano está, né, tá trazendo isso, essa preocupação de preservar empregos, né, essa proteção dos trabalhadores, né, nos 3 eixos que o plano tem, a proteção dos trabalhadores é uma coisa assim que é um dos números bem importantes, o fortalecimento do setor produtivo, que está como um eixo também, e a outra coisa que a gente já aprendeu na carne, né, que eu falo que é apanhando muito, a importância da diplomacia comercial e multilateral, né? Agora, eu não tenho dúvida, Simone, que a gente vai ter que esperar um pouco esse detalhamento essa semana, né? Agora, você tem razão, nós estamos nos perguntando, essas medidas serão suficientes? Né, como você muito bem falou, que a Abrafrutas já falou que não contempla eles. Né? É uma carta, eu acho que o governo trouxe uma carta de intenção para a gente. A gente precisa ler essa carta, Simone, a gente precisa saber realmente o que está acontecendo. São diversas iniciativas, como eu falei,
né, que o governo está mostrando, mas também tem uma outra coisa. A gente já viu que alguns estados aí também estão com essas iniciativas, né? Então, o estado de São Paulo, que a gente sabe, Minas Gerais, Goiás e o Paraná, que já anunciaram. Eu não sei o plano de cada um ao certo, mas já anunciaram. Outra coisa que é um ponto de interrogação, tem uma sobreposição? Pode haver uma sobreposição com esse plano do governo federal? É uma pergunta que a gente está se fazendo. Outra coisa que a gente também está se perguntando vai aumentar a dívida pública? A gente ouve falar que sim. Vai aumentar a inflação? Como que vai? Então, eu acho que todos esses pontos ainda não estão resolvidos, não estão estabelecidos ainda. Eu acho que a gente vai precisar de mais um pouquinho de tempo para falar mais sobre isso. Ana, a gente vê aí que o governo, né, o Conselho Monetário Nacional ainda vai estabelecer as condições aí do financiamento, taxa de juros, não é? E hoje o ministro Geraldo Alckmin, ele falou, né, que o Brasil ainda busca, né, diminuir, aumentar, melhor dizendo, né, essa lista de exceções aí, essa lista de exceção desses produtos. A gente tem quase 700 produtos, esses itens, né, com os 10%, né, da sobretaxa de 10%. E o ministro falou, o vice-presidente falou na intenção de colocar mais produtos aí nessa lista. E também falou em relação à diversificação, viu, Tereza? Falando que para o agronegócio é mais fácil, segundo eles, segundo o ministro, para direcionar os produtos para outros países do que para a indústria brasileira, não é? Como é que você avalia essa parte aí? No caso aí, a gente está falando da carne, vamos falar então da carne bovina, que é a tua seara aí. É mais fácil fazer essa diversificação dos produtos do agro do que da indústria? E como é que você vê essa busca do Brasil para colocar mais itens nessa lista aí, com as exceções? Olha, eu acho que primeiro, Simone, você falou muito bem. Se a gente conseguir, se o governo conseguir, o nosso vice-presidente conseguir colocar mais itens nessa lista, nossa senhora, eu acho que já ajuda muito. Então, eu vejo como um fator muito positivo esse empenho em relação a isso, e tem de ter mesmo. E aí, você me falou, o segundo ponto que você me trouxe aqui é a diversificação de mercado. Né? A gente sabe, né, que hoje, até eu estava escutando aqui no nosso AgroMais, vocês falando que, acho que foi a semana passada, não, ontem, se eu não me engano, vocês fizeram uma matéria falando de agora já bateu os 400 novos mercados abertos aí, né, que o Brasil está tendo oportunidade de mandar seus produtos. É uma coisa muito positiva. Outra coisa, a gente sabe que tem, né, essas negociações concluídas com a União Europeia, já tem algumas em negociação, que é o que o brasileiro torce muito, porque é um mercado pagador e um mercado muito forte. Os Emirados Árabes, a gente sabe que está em negociação, e o Canadá. E em diálogo, que a gente vê falar, a Índia e o Vietnã, né? Se Deus quiser que comprem carne, café e todos os outros. Agora, tem uma coisa que eu queria trazer para você. Hoje até eu tive a oportunidade de participar de um evento muito grande aqui em São Paulo, de uma grande consultoria, por sinal americana. E quem que estava lá dentro? Grandes empresas, né? Exportadoras, não exportadoras. E essas consultorias, né, que são empresariais, elas fazem um trabalho estratégico para essa empresa. Então, essa questão do tarifaço, essa questão desse nosso plano aí do Brasil soberano é a conversa do dia. E que eu acho muito interessante, que é uma coisa muito simples que a gente ouve, a gente já sabe, mas é de uma importância muito vital, fortalecer, que as empresas se fortaleçam, que as empresas cada vez mais sejam mais competitivas, né? A gente está falando de outros mercados, seria maravilhoso, que elas fiquem menos vulneráveis a esses tipos de fato, que é esse susto que o Brasil levou, o Brasil produtivo levou, que a gente tenha uma resiliência maior nessa economia. E outra coisa que a gente ouve muito falar, quando você falou aqui de diversificar mercados, essa mudança dos corredores comerciais. Então, eles falam corredores, né, olhar novo corredor, por exemplo, Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, Brasil e União Europeia, né? Então, ter esses novos corredores aí. E protegendo sempre, mitigando sempre qualquer problema dessas empresas.
Outra coisa que fala agilidade desse presidente, desse, né, tomador de decisão, que ele tem agilidade, porque hoje em dia, eu ouvi muito essa palavra hoje, de ter uma rapidez, preparar para agir rapidamente frente a esses problemas, que antigamente não era assim, a gente sabe. E está sempre na defensiva, ações defensivas, eu gostei muito disso. E olha, quando a gente está vendo o que está acontecendo agora, né, com esse tarifaço, eu me lembrei muito dessa questão geopolítica. E eu me lembro muito da época do Covid, quando a gente teve um problema muito grande para trazer insumo para o Brasil, fertilizante para o Brasil, né? A gente já falou muito disso aqui. Nós ficamos tudo atônico e o produtor rural começou, eu lembro que isso daí foi muito marcante para mim, começou a haver a preocupação geopolítica, a se preocupar com questões geopolíticas que ele não se preocupava antes. E hoje, com esses problemas que a gente está vivendo, está muito claro, e ouvindo hoje essa grande consultoria empresarial falar que nós temos que nos preparar, as empresas, para navegar nessas questões geopolíticas. É isso que a gente tem que fazer. Ter uma atenção com essa volatilidade aí do mercado, dessas tarifas, a gente não pensava isso antes. Hoje está na mesa isso daí. Agora, a última coisa, Simone, para fechar, que isso não é só nesse momento, é uma formação e preparação de líderes, né, de pessoas competentes para enfrentar esse momento. Pois é, Tereza, você falando em relação ao mercado, né, ampliação de mercados, 400 países, aí, mercados, a Indonésia, né, abrindo aí mercado para compra de diferentes produtos da carne bovina brasileira. A gente falou isso hoje aí, em relação a essa exportação aqui da proteína brasileira, da carne brasileira para eles, né? A gente vê aí carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos carnes e preparados de carnes aí para o país asiático. A gente vê a Indonésia chegando, abrindo o mercado para compra de diferentes, né, produtos da carne brasileira, mais uma opção aí quando a gente fala também na diversificação, não é? É isso aí, eu lembro, eu ouvi isso também hoje, Simone. Se eu não me engano, é a carne com osso, né, que você acabou de falar. Puxa, isso é maravilhoso, né? Eu acho que vai dando um alento, vai dando, sabe, acho que uma esperança para a gente que a coisa vai continuar, né? Mas, sinceramente, eu acho que nós precisamos esperar essa semana passar para ver se as coisas, como que se ajeitam. Como é que vai vir, Simone, realmente, esse plano, né, esse plano do Brasil soberano, né? Além dessas 18 normativas, essa semana vai ser falado mais alguma coisa, vai ser incluso mais alguma coisa que não chegou aqui ainda. Eu acho que essa semana vai ser muito decisivo, ou pelo menos vai ser mais elucidativa para a gente falar disso. Tereza Vendramini, produtora rural, conselheira da Embrapa, nossa analista aqui do canal. Tereza, muito obrigada pela nossa conversa hoje aqui com a gente. Bom início de semana para ti e até semana que vem. Obrigada, querida. Até semana. Tá, tchau, tchau.